Boa noite, amados. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa lição 11 da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema aí Daniel, ora conforme a palavra de Deus. Já caminhamos aí, até o ponto 2, quando ele trabalha sobre a fidelidade, tá? Oração esperançosa por causa da fidelidade de Deus. Daniel conhecia muito bem esse Deus, esse maravilhoso, Deus que o sustentou durante todo esse período ao qual ele esteve na Babilônia, não só ele, mas demais amigos, que trabalhavam ali diretamente com a liderança, tá, da Babilônia. Então, queridos, caminhando um pouco mais, hoje falaremos um pouquinho do ponto 3 e o ponto 4. Ponto 3, tá, é oração consciente da justiça de Deus. Ao introduzir essa oração consciente da justiça de Deus, orientado, aí foi colocado na revista, o texto de Hebreus, Hebreus capítulo 10, versículo 23, ele finaliza o ponto 2, para entrar no ponto 3, usando esse texto de Hebreus capítulo 10, versículo 23, sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. É pautado nesse texto que Daniel, que o autor da revista entra, tá, com o ponto 3, falando sobre a ação consciente da justiça de Deus. Falamos sobre a fidelidade do Senhor no final do último vídeo. Daniel sabia em quem ele estava depositando a sua vida, a sua confiança, porque em toda a história de Daniel, nós vamos observar Daniel conversando com Deus, Deus respondendo, Daniel sendo fiel ao Senhor e o Senhor guiando, orientando Daniel. E nesse ponto 3, a oração consciente da justiça de Deus, nós temos que entender que Deus não concorda com o pecado. Israel, como falamos, através dos patriarcas, pecou. Depois vieram os juízes, pecou. Deus mandou os profetas, pecaram. Reis pecaram, o povo estava sempre se afastando do Senhor. O povo, quando ele começa a conduzir sua vida, ele se afasta do Senhor. E quando o povo se afasta do Senhor, ele vai ter que pagar. Não adianta, amado, nós acharmos que a justiça do Senhor, tá, ela vai ser simplesmente executada sobre a vida do ímpio. Ela não vai ser executada sobre a vida do ímpio. Ela também será executada sobre a nossa vida. Em Gênesis capítulo 18, versículo 25, ali tem uma fala de Abraão concernente a Sodoma. E Abraão, ele está tentando ali, ele está dialogando com Deus concernente a Sodoma. Nós sabemos a história de Sodoma. Sodoma é uma cidade muito perversa, uma cidade má, uma cidade que cometeu vários erros, fez tantas coisas erradas, e Abraão, ele fala, ele intercede, em favor de Sodoma, no versículo 25 de Gênesis 18, dizendo: longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, igualando o justo ao ímpio, longe de ti fazer isso, não fará justiça o juiz de toda a terra. Ele, como Abraão intercede, ele pede, nós sabemos a história, por amor a 50, e ele não tem uma resposta, ele diminui, ele vai diminuindo até chegar por amor a 5, e mesmo ele conversando com Deus, Deus executa o juízo, Deus manda fogo sobre Sodoma e Gomorra, destruindo aquela cidade. Conhecemos a história de Ló. Ló sai da cidade com a esposa, as filhas, a esposa olha para trás, se torna uma estátua de sal. Queridos, nós temos que entender que Deus, ele não concorda com o pecado. Nós temos o pecado de Acã, o pecado de Geazi, quando Arão e Miriam, eles erram indo contra a Moisés. Nós temos os espias mais na frente, ali em Números, quando eles vão espiar a terra, e eles voltam com um relatório e começam a murmurar, eles começam a ir contra Deus. Ele decreta algumas coisas, ele ordena algumas coisas, e não tem como recuar. Então Deus, ele vai executar o seu juízo. Lá em 1 Samuel, nós temos aqui uma fala de Samuel, no capítulo 12, 1 Samuel capítulo 12, nós temos uma fala de Samuel ele conversando, tá? Vai falar que o tema desse capítulo 12, 1 Samuel, é o fim do ministério de Samuel. Samuel, ele unge Saul como rei, ele vem caminhando. No capítulo 12 ele fala para o povo que ele já está velho, já está cansado,
mas ele fala, né, se tinha alguma coisa, se ele tinha feito alguma coisa de errado em todo o seu ministério, tá? E o povo fala que não. Aí no versículo de número 7, que é proposto, agora permanecer aqui para que eu entre em juízo diante do Senhor, com relação a todos os atos de justiça do Senhor que ele fez a vós e aos vossos pais. Samuel ele coloca diante do povo, né, mas também entra diante do Senhor para colocar a sua vida, o seu ministério, porque ele sabia que estava andando de forma correta. Então Daniel ele vai nos orientar, amado, a andar correto diante do Senhor, andar de forma justa diante do Senhor, sabendo que o Senhor ele não vai reter, né, a sua vara, não vai reter o seu castigo. O versículo 7 de Daniel capítulo 9, que é o versículo proposto nesse terceiro ponto, diz: a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós a vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras para onde os tem lançado por causa das suas transgressões contra ti. O povo pecou, Daniel sabia que Deus estava simplesmente executando o seu juízo. Aí nós temos, né, Romanos 3, quando Paulo ele fala aqui que o salário, né, do pecado é a morte. Romanos capítulo 3, versículo 23, o texto: porque todos pecaram, mas sendo destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Mas em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então ele quer nos perdoar, mas nós temos que entender, tá, que mesmo fazendo uma oração consciente, Deus ele é justiça e ele precisa executar. E o ponto 4 é uma oração intercessora por causa dos nossos pecados. Daniel, quando ele está orando aqui no capítulo 9, ele está clamando pelo povo, ele inicia a sua oração, diz o versículo 3 do capítulo 9: então voltei o rosto ao Senhor Deus para buscá-lo em oração e súplica com jejum, com pano de saco e cinzas. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessando disse: ó Senhor Deus grande e temível, que guardas aliança e misericórdias para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e praticamos o mal. Ele se inclui, está dizendo que o povo pecou. Então, ponto 4 dessa lição, Daniel está também nos orientando a fazer uma oração intercessora por causa dos nossos pecados. Israel pecou, tá, quando abandonou os mandamentos do Senhor. Israel foi negligente com os profetas e com os líderes. Ele negligenciou as profecias, aqueles que Deus havia mandado. No Novo Testamento, quando ele envia Jesus, Israel também não acredita na fala de Jesus. Israel fora desobediente à voz do Senhor. E todas essas situações levaram Israel para longe do Senhor. E agora Daniel está intercedendo, tá, para que o Senhor ouça a oração, ele possa, né, amenizar ou mudar esse decreto. Mas nós sabemos, né, que os planos do Senhor eles são perfeitos, são planos de paz, como diz Jeremias, né, e não de mal. O plano do Senhor é para nos fazer prosperar, mas infelizmente, né, precisamos executar a oração consciente da justiça de Deus e uma oração intercessora por causa dos nossos pecados. E se continuarmos assim, né, aprenderemos muito com Daniel a orarmos confiados na palavra do Senhor, palavra essa que transforma, palavra esta que dá vida. Um grande abraço e até amanhã.